Bom pessoal, tô trazendo aqui para vocês hoje um videozinho sobre o Salão Esquecido, né? Eu liberei aqui já o Memórias do Caos. Assim que você completar aqui até o andar 15, vai aparecer para você já liberado aqui o Memórias do Caos, que é a parte do Salão Esquecido que reseta, né? Assim como para quem joga o Genshin, o Abismo lá. Aí é aqui que você vai estar pegando os seus prêmios a cada, acredito, 15 dias. Aqui está um reset de 6. Não cheguei a ver ele completo, mas acredito que seja de 15 em 15 dias. Vai ser 2 vezes ao mês aí você vai estar podendo pegar algumas recompensas. E vai ser a principal fonte de farm de Jade, né? No late game do jogo. Então, bom, basicamente eu queria estar mostrando para vocês, quem ainda não liberou, e tá dando algumas dicas. Ó. Vocês podem ver que aqui você vai precisar de 2 times, tá? Então, uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é, assim que você entrar, você vai estar percebendo que cada um dos seus times vai ter que fazer 2 batalhas aqui dentro, tá? Então, isso é meio complicado porque inicialmente eu acredito que quem acabou não pegando a Bailu no primeiro personagem garantido do jogo não vai ter outro healer, né? A não ser que tenha pego depois aí, perdeu um 50-50, algo assim. Mas basicamente a maioria das pessoas vai ter a Natasha de healer e mais nada. Isso é meio ruim, porque lá dentro a gente vai fazer uma luta, vai sair e vai ir para outra. Então, se seu personagem já ter levado muito dano, dificilmente você vai conseguir passar. Então, você vai ter que ter um tanque muito bom para estar compensando isso e não deixando seus personagens levarem dano. E vai ter que ter uma variedade de personagens também bem grande, tá? Então, eu montei aqui uma listazinha dos personagens de cada elemento que é bom você estar focando para evitar de você estar gastando recurso, porque no late game vai indo muita XP para upar um personagem, vai muito crédito para upar o personagem, muita XP de arma, muito material de rastros. Então você upar um personagem que não é tão útil acaba sendo bem prejudicial. Desculpa. Então vou começar aqui pelos personagens de fogo. Na minha opinião, a maior prioridade é você estar upando o protagonista de fogo, tá? Ele é muito útil, ele tem o taunt, ele tem bastante dano e é um dano em área, então ele ajuda a quebrar escudo e ele dá escudo também conforme baseado na defesa dele. Então ele vai acabar sendo meio que o seu segundo healer aí, pelo menos nesse início de jogo, enquanto a gente não tem mais personagens de cura, não tem uma Bailu, é ele que vai estar quebrando o galho, tá? Ele e a 7 de março, ou caso você tenha também o Gepard. Mas, continuando aqui nos personagens de fogo, o segundo que eu acho bom você estar upando é a Himeko, caso você tenha. Ela é uma personagem bem completa, ela dá o status de queimadura, ela tem um dano single bem legal, ela tem muito dano em área, tá? Até o próprio dano single dela, que é proveniente é, do ataque básico e da perícia. A perícia dá um dano single focado, mas também dá um pouquinho de dano em área. Aí a passiva dela e a ultimate dá muito dano em área. Aqui em terceiro lugar, que eu considero, caso você não tenha a Himeko, ela já vai ser uma prioridade muito boa, tá? Por quê? A Asta é uma suporte buffer e uma suporte buffer muito boa. Ela vai aumentar o seu ataque, ela vai aumentar muito a sua velocidade na perícia suprema dela e nos talentos ela consegue, nos talentos não, nos rastros, ela consegue aumentar 18% do dano de fogo. Então, ela, por exemplo, junto com uma Himeko, ela junto com a própria protagonista, ela junto com a Hulk, vai ser bem interessante, porque além dela aumentar o ataque, ela também vai estar aumentando o dano de fogo. Inclusive ela funciona com outros personagens, tá? Ela não é só focada em time de fogo, não. É onde ela mais brilha, mas ela funciona muito bem com uma Cilly, por exemplo. Agora aqui, entrando na Hulk, ela é um caso à parte. Por quê? A não ser que você esteja montando um time de debuffs no inimigo, né? Como, por exemplo, o Sampo aplica o status lá de vento negativo, né? A Serval aqui aplica o choque, a Hulk não é tão interessante. Por quê? Como você já vai ter o protagonista de fogo e a Asta, não tem necessidade de você ter outro personagem de fogo.
A Asta, ela já funciona muito bem, ela é uma ótima personagem porque ela, além de buffar, ela quebra o escudo de inimigo que tem fraqueza a fogo com muita facilidade. Então, a não ser que você goste muito da Hulk, eu não recomendo você upar ela, tá? Upa a Asta que vai ser bem melhor. Aqui, enquanto, não tem muito segredo, né? A gente só tem 2 personagens até agora. A Cilly, que se você tem up a Cilly, ela é ótima personagem, vai te ajudar em inimigos com fraqueza quanto. E, pra falar a verdade, a Cilly eu recomendo... Ela é uma personagem que você pode colocar em qualquer time, tá? Mesmo que o inimigo não tenha fraqueza quanto, a Cilly ela bate muito, então... Ela acaba servindo ali até como uma DPS a mais para o seu time, mesmo que o inimigo não tenha fraqueza. Caso você não tenha Cilly, você vai ter que upar a Quinque, né? E aí eu recomendo você ver certinho a passiva dela, porque ela é uma personagem muito boa, só que a passiva dela é um pouco complicada. Mas você pegando direitinho como funciona, você consegue extrair um potencial muito grande da personagem. Aqui na questão de gelo a gente só tem um DPS por enquanto, né? Vamos ignorar a Erta, porque ela não é bem uma DPS. O Yanqing, ele é um personagem muito forte também, ele é outro que eu acredito se encaixar em qualquer time, porque ele dá muito dano. Como a passiva dele já garante bastante chance crítica, você vai entupir ele de dano crítico e de ataque e ele vai bater em todo mundo. Aqui é uma questão complicada, porque se você tem o Gepard, não upa, tá? A sua 7 de março, e talvez você nem precise upar o seu protagonista de fogo. Porque o Gepard, o escudo dele é muito forte, é muito mais forte que os dois, porque a protagonista ela dá escudo para todo mundo, mas é um escudo um pouco mais fraco. E a 7 de março dá um escudo muito forte, mas é só para um aliado. Então se você tem o Gepard, você tá bem, upa ele e deixa de upar esses dois aqui, upa outros personagens. Agora entrando na 7 de março, caso você queira em uma proteção um pouco a mais, às vezes utilizar até a Natasha em um time, a 7 de março e a protagonista no outro, para dar uma defesa maior, você pode estar utilizando, ela ajuda muito bem a quebrar escudo por conta do counter dela. E da ultimate, tem chance de congelar, então ela é uma personagem que vale muito a pena. Aqui nos personagens de físico, a Natasha dispensa apresentações. É a única healer que a gente tem aí de forma gratuita e que muitos vão ter na conta por um bom tempo, então você tem que upar ela. A Clara, ela também é um dos personagens que eu acredito funcionar em qualquer time, porque a mecânica de counter dela é bem legal, então ela dá muito dano também no counter, mesmo que o inimigo não tenha fraqueza físico. Tem dano em área, a personagem ela é realmente bem completa, tem redução de dano. Então se você tem uma Clara, pode estar upando ela sem medo aí para ser o seu personagem DPS de físico e até DPS geral. A Suchen é o personagem que a gente vai ter que utilizar caso não tenha uma Clara. A gente em alguns momentos vai precisar de um DPS de físico e o protagonista de físico é bem mais ou menos. Então upem a sua Suchen. Aqui no time de vento, né? A Bronya, ela também é uma personagem que serve em qualquer time, assim como qualquer personagem suporte, de buff, debuff e suporte defensivo, né? De healer ou para dar escudo. Personagem ótima aí de vento, dá um daninho até no ataque básico, que ela tem a passiva de sempre critar o ataque básico dela. O Dan Heng, ele é um personagem bem subestimado, né? Eu vejo que a rapaziada gostou bastante aqui do Sampo. Eu particularmente acho o potencial máximo do Dan Heng bem maior do que o do Sampo na questão de dar dano, e o objetivo do desafio do Salão Esquecido é matar o alvo o mais rápido possível, então acredito que o Dan Heng ele é uma opção bem mais viável que o Sampo, tá? Aqui no time de raio, se você tem a Bailu, né, também dispensa apresentações, você tá bem mais tranquilo do que a maioria do pessoal, já tem aí 2 healers na conta, então upa ela é muito forte, a personagem revive e tem uma cura absurda. Aqui eu não lembro o nome do carinha, mas ele é o próximo personagem que tá vindo e logo já ele tá aqui. Por que eu coloquei ele? Caso você tenha a intenção de pegar ele, não upe a sua Serval, tá? Você vai estar desperdiçando recurso, porque basicamente a Serval tem dano em área, ele tem dano em área e muito melhor do que a Serval por ser um 5 estrelas.
Então, eu coloquei justamente para isso. Se você não tem a intenção de pegar ele, aí sim, pode gastar seu recurso upando a Serval, porque ela é muito boa e vai estar cumprindo o papel de ser seu DPS de raio. A raposinha aqui, se eu não me engano, é a Ting 1. Ela também é uma personagem que vale muito a pena, tá? A gente só tem 3 buffers aqui, que é ela, a Brony e a Asta. E a Brony é a mais forte por enquanto, e ela eu acredito que é a segunda. A Asta, por buffar, ter a especialidade ali, a personagem de fogo, ela é uma ótima buffer, mas ela ainda perde pra Raposinha, tá? Então pode estar upando ela, ela também encaixa em qualquer time. E aqui no elemento Welch, né? Não é imaginária, é Welch, porque é o único que a gente tem por enquanto. Ele é um personagem que vale muito a pena e é outro que entra em qualquer time porque ele aprisiona o inimigo, ele reduz a velocidade do inimigo, ele aumenta o dano recebido pelo inimigo, reduz a defesa do inimigo e ainda por cima, quando tiver buildado lá com o artefato dele, com a relíquia, né, ele dá muito dano também. Então ele entra como um debuffer sub-DPS, tá? Então, queria estar mostrando aqui pra vocês alguns personagens. Eu montei aqui um timezinho de 8 personagens que você pode estar upando, tá? Todos aqui são 4 estrelas, então, por exemplo, você vai ter 2 times aqui e na maioria das vezes você vai alternando os personagens, mantendo sempre os 2 suporte defensivo, né? Aí vocês veem que nesse time vai ter aqui 3 personagens de fogo, você pode alternar aqui também, desce um sobe o outro. Aí vai ter 2 personagens físicos, 2 personagens de raio e um personagem de vento. Na maioria você vai conseguir fazer grande parte dos desafios do jogo com esse time aqui, tá? Você pode ir alternando também, conforme você tem uma Brônia, por exemplo, você pode tirar a raposinha e pôr a Brônia, tá? É mais para vocês terem uma noção aqui de uma versão mais free to play de alguns personagens que vocês podem estar focando para passar os futuros desafios do jogo.